A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Lei de Incentivo à Reciclagem no Brasil. O texto propõe a formação do Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem e do Fundo de Investimento para Projetos de Reciclagem que vão ser administrados pelo Ministério do Meio Ambiente. A intenção é oferecer benefícios fiscais para promover o uso de insumos recicláveis ou reciclados na indústria. O projeto agora está no Senado, sendo analisado pela Comissão de Meio Ambiente antes de passar por aprovação. Nós vamos conversar agora com o autor da proposta, o deputado federal pelo Republicanos, Carlos Gomes, que vai nos dar mais detalhes sobre este trabalho. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando qual o principal objetivo desse projeto. É importante, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Raí Quadros. Boa tarde a todos do nosso programa Conexão. O projeto de lei que cria a Lei de Incentivo à Reciclagem do Brasil tem o número hoje 6545 no Senado, de 2019. Ele estabelece exatamente mecanismos financeiros para que o setor da reciclagem possa viabilizar investimentos, tanto em construção de galpões, aquisição de conhecimento, de treinamento, qualificação de mão de obra, aquisição de equipamentos para transformação desta matéria em produtos, subprodutos e também produtos acabados. O fato, Rai, é que hoje o Brasil gera em torno de 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos ou lixo. Desses quase 80 milhões de toneladas, apenas 3%, em torno de 3%, é reciclado no Brasil, é transformado. E esses 3% gera 12 bilhões de reais na nossa economia. Pois não? Isso porque a maioria da mão de obra desse setor é informal. Existe em torno de 1,5 milhão de catadores, algumas cooperativas no Rio Grande do Sul e no Brasil, cooperativas, na sua grande maioria, que sobrevive de esforço pessoal, de buscar catar na rua esse material, algumas que recebe alguns caminhões da coleta seletiva, aonde há coleta seletiva, para recolher e levar para eles triarem nos centros de triagem. Então, é um setor que, do jeito que está desorganizado e sem instrumento financeiro para investimento, gera em torno de 12 bilhões. E apenas 3% é reciclado. Imagine se nós organizarmos isso e lhe oferecer meios financeiros, aportes para investimento. Por isso que surgiu esta ideia de criarmos a Lei de Incentivo à Reciclagem para que aquelas empresas, todas as empresas que quiserem investir em reciclagem, possa deduzir as empresas 2% da sua receita líquida anual para esses fundos de investimento. E também a pessoa física pode fazer a doação de 6% daquilo que foi declarado no seu imposto de renda anual para esses fundos. E o objetivo é exatamente incentivar, investir em áreas que há anos, por exemplo, os centros de reciclagem, as cooperativas, hoje elas se limitam apenas a receber, triar, prensar e vender este material, ficando muito pouco. É por isso que eles ganham pouco, ganham 600, 800, quando ganham muito, ganham R$2.000. Por quê? Porque eles não transformam. Eles precisam pegar, por exemplo, a garrafa PET, e ao invés de prensar e vender prensado, se eles transformar no flake, sai de R$2 o quilo, por exemplo, que é o PET prensado, para R$8, R$10 o quilo do flake. Então, ele agrega valor, aumenta a renda. Mas se ele quiser fazer uma outra etapa, que é injetar, transformar o flake em baldes para construção civil, em mangueiras para regar plantas, em bandeja para o pintor, ele vai agregar muito mais. Então, a ideia desse projeto é transformar cada
centro de triagem em pequenas mini indústrias, fazendo com que elas tenham participação não só do processo inicial, como também da transformação, da injeção e vender, comercializar os seus produtos direto para as lojas. Sensacional, uma proposta muito inteligente, muito bem elaborada, porque ela trata de um problema que parece que nós vemos que é tão grave, mas que não ganha tanta atenção, que é a questão da sustentabilidade e o descarte de resíduos. O senhor protocolou um pedido de urgência para este projeto, né? O senhor tem uma expectativa de quanto tempo ele será votado, sobre o andamento dele? Eu penso, Rai, que a demora dele ser aprovado, inclusive, foi a minha primeira conversa com o presidente do Senado, porque ele está no Senado, foi aprovado na Câmara, em todas as instâncias, e agora está no Senado, na Comissão do Meio Ambiente, aos cuidados do senador Luiz Carlos Reis. E a minha primeira conversa com o presidente do Senado foi que ele pudesse pautar, junto com os líderes, esse projeto para que nós tão logo possamos ver os efeitos dele na prática, na vida das pessoas. Então, é um instrumento que vai elevar a nossa reciclagem. É claro que isso passa por um processo mais amplo de educação, que vai das escolas, que passa por nós, e aí a importância de nós estarmos falando de um tema como esse aqui na TV Ubra, para levar o conhecimento, levar a conscientização para as famílias, porque tudo começa em casa, quando nós separamos o nosso lixo ou nossos resíduos em seco e orgânico, já ajuda muito. Eu fui catador e visito sempre as cooperativas, já visitei todas em Porto Alegre, visitei em Canoas, e quando chega lá o lixo misturado seco e orgânico, pouco se aproveita os materiais recicláveis. Mas quando se separa o orgânico e o seco, então o índice de aproveitamento é bem superior, porque você consegue manusear, manipular, separar muitos materiais sem estar contaminado com o orgânico. Então, começa com a conscientização dentro de casa, começa com o apoio das prefeituras e também, o mais importante, ter recursos para investir no setor que esse projeto 6545 irá trazer logo após a sua aprovação e sanção pelo presidente. Olha, eu ia lhe perguntar, inclusive, o senhor nos trouxe aí que o senhor foi catador, né? E eu ia perguntar como foi essa sua relação com a reciclagem, mas vai ter que ficar para outra conversa, infelizmente, porque o nosso tempo acabou. Um assunto muito vasto e eu quero que o senhor volte aqui para falar com a gente esse tema em um outro momento, já agradecendo a sua participação. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço a ti a oportunidade, agradeço aí o programa Conexão. E, com certeza, uma outra oportunidade, iremos falar sobre esse assunto tão nobre, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Perfeito. Um abraço. Um abraço.